Villanova e Rodrigo Lichten, que gentilmente aceitaram fazer parte dessa banca. Então, com a palavra aos alunos Gabriel e Lucas. Então, obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado, professor Velasquez. Obrigado à banca também. Então, eu sou o Lucas Pocman Cardoso e, junto com o Gabriel Batista, vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, orientado pelo professor José Antônio Andrés Velasquez, né, com o título de Análise do processo de trocas gasosas em um motor de 2 cilindros sobrealimentado e com restrição da entrada de ar. Um breve roteiro da apresentação. No início será feita uma introdução ao trabalho, né, explicados os objetivos e justificativa motivadora para o desenvolvimento. Depois, uma pequena fundamentação teórica, a metodologia utilizada no trabalho e os resultados e comentários em cima desses. E uma leve conclusão daí depois. Muito bem. Então, pessoal, para contextualizar o tema, esse trabalho visou estudar o motor de equipe de Fórmula SE da nossa universidade. Competição na qual a equipe participa naturalmente tem um regulamento. Esse regulamento dita coisas como, por exemplo, o deslocamento máximo do motor, que é delimitado em 710 cilindradas, e, a fim de limitar e até certo ponto nivelar o desempenho de diferentes motores, é mandatória também a aplicação de um restritor de ar na admissão do veículo. No caso, se a equipe optar por utilizar gasolina como combustível, o diâmetro desse restritor é de 20 mm e, caso opte por utilizar o etanol, é de 19 mm. Bom, já com a ideia do downsizing em mente, a equipe resolveu aplicar um motor de cilindrada menor, que no nosso caso é um motor de 320 cilindradas, e que também é cerca de 20%, cerca de 20 kg mais leve que um motor que vai até o limite do regulamento, no caso 700, 600 cilindradas. E, assim, sobrealimentá-lo com um turbocompressor para fazer com que ele tenha um desempenho equiparável ao motor com esses deslocamentos maiores, né? Vamos para o próximo slide. Então, com isso em mente, né, o objetivo nesse trabalho foi realizar uma análise do comportamento e do desempenho desse motor, cuja vazão de gases na admissão, combustão e a exaustão é fortemente afetada pelas modificações que foram feitas pela equipe. Essa análise foi realizada tanto de forma empírica, com o uso de um dinamômetro, quanto teórica, com o uso de software de simulação, né? Vamos para o próximo slide. No caso, para um motor de 4 tempos do ciclo Otto funcionar, é necessário que uma carga fresca de gás entre no cilindro e, posteriormente à sua combustão, essa carga saia do cilindro. Esses processos são mutuamente influenciáveis e, portanto, para avaliar o comportamento do motor, é necessário verificar as condições nos dutos de admissão e de escape e validar essas condições internamente ao cilindro também. Tais efeitos e fenômenos podem ser previstos a partir de modelos matemáticos e análises computacionais. E também, aliados com ensaios experimentais, essas ferramentas podem ser de grande valia no processo de desenvolvimento de performance para motores de combustão interna, de forma geral. Uma vez também que a realização de testes puramente empíricos pode acabar se tornando um processo lento e oneroso, né? Então, é um pouquinho de fundamentação teórica, né? Os principais objetos e fenômenos para o estudo de trocas gasosas no motor estudado foram ondas de pressão, escoamento na admissão, escoamento no escape, eficiência volumétrica e a sobrealimentação, de fato, né? No caso, as ondas de pressão elas são geradas a partir do movimento de pistão e das diferenças de pressão entre a câmara de combustão e os dutos, né? Na admissão são gerados pulsos de baixa pressão e na exaustão são gerados pulsos de alta pressão. Esses pulsos se refletem, né, com características opostas ao se encontrarem com os volumes fora dos dutos. E a partir de uma determinação de alguns comprimentos específicos, pode ser feito com que esses pulsos retornem aos cilindros, a fim de aumentar a eficiência volumétrica em rotações definidas, né? A sobrealimentação, no caso, ela aproveita a energia que é descarregada dos gases de exaustão, e essa mesma energia é utilizada para comprimir mais ar na admissão, aumentando a eficiência volumétrica do motor. Existem algumas maneiras para descrever o desempenho dos motores de combustão externa, né, matematicamente, né. Esses métodos são, um deles é o método das características, que utiliza equações com derivadas parciais hiperbólicas. Elas são um pouco mais difíceis e complicadas de serem aplicadas em situações mais complexas, mas resolvem bem problemas simples. Existem correlações experimentais que são um pouco caras e acabam demandando mais tempo, né, varia muito de motor para motor, né. E métodos de diferenças finitas, né, utilizados por diversos softwares ou criadas a partir do zero.
Na indústria, 2 exemplos de softwares que são utilizados são o GT Power e o Ricardo Wave. No nosso trabalho, a gente utilizou o Ricardo Wave e com uma licença de uso disponibilizada para a equipe de Fórmula do TFPR. Essas equações que estão à direita do slide, elas são parte do desenvolvimento presente no software do Ricardo Wave, né? Esse estudo, então, ele foi desenvolvido tendo em mente uma comparação entre modelos teóricos elaborados no Ricardo Wave e dados experimentais obtidos no dinamômetro de rolo, modelo 2025 da Servitec. Para os dados do dinamômetro, foi utilizada a norma SAE J1349, SAE J1349, no caso, para corrigir as condições de temperatura, pressão e umidade. Nesse caso, a comparação foi feita com o modelo virtual, desconsiderando as perdas de transmissão. E no dinamômetro, por ser um dinamômetro de rolo, se considera essas perdas. Então é esperado, buscando em bibliografia e estudos similares, né, uma divergência de ordem de 15 a 20% entre as curvas que a gente simulou que simulou no software e as curvas obtidas experimentalmente no dinamômetro. Foi então elaborado 5 condições para comparação desses modelos, né, presente nessa tabela à direita. Entre elas, o motor naturalmente aspirado em condições originais da motocicleta, o motor naturalmente aspirado acoplado no protótipo com e sem restritor, e o motor sobrealimentado acoplado no protótipo com e sem restritor. Somente uma ressalva, que no caso do motor sobrealimentado com restritor, não deu para ser feito o teste no dinamômetro por questões de prazo para entrega desse trabalho, mas a simulação computacional foi feita também. Para a utilização do dinamômetro, o protótipo ele foi devidamente fixado com cintas de poliéster, né, nas regiões frontais e posterior, engastadas no solo. E se fez um total de 69 testes, onde pelo menos 30 destes testes foram necessários para a calibração do conjunto. Para o estudo, dos testes que não foram os de calibração, o critério para a seleção dos dados que a gente vai utilizar nos ensaios comparativos foram os testes com maior potência e torque de pico, né? Poderia ter sido escolhido, por exemplo, uma média dos ensaios que deram certo ou dos ensaios que não foram feitos de calibração, mas a escolha do critério foi a maior potência e torque de pico. Para os modelos virtuais no software do Ricardo Wave, foram desenvolvidos apenas 4 modelos, né? Naturalmente aspirado com e sem restritor e sobrealimentado com e sem restritor. No caso, não foi desenvolvido um modelo específico para moto, porque as suas condições se assemelham bastante aos do protótipo naturalmente aspirado sem restritor, né? Com o motor montado no protótipo do Fórmula. Já que o software não considera as perdas de transmissão, porque simula apenas o motor. Então foram exportados os dados para o Microsoft Excel com o objetivo de analisar e comparar os gráficos, auxiliar na plotagem e auxiliar na plotagem entre os dados do dinamômetro e obtidos no software. Como o software é capaz de solucionar uma rotação específica por vez, foi utilizado um intervalo de 500 RPM entre os pontos, com o objetivo de plotar uma curva que possa se assemelhar com a forma do gráfico obtida no dinamômetro, né? Claro que no dinamômetro tem uma resolução muito mais alta, né, em que os intervalos chegam a ser facilmente 10 RPM. No software também dá para ser feito, mas a simulação ia demorar muito mais. A gente percebeu que com 500 RPM ficaria uma resolução suficiente para observar os comportamentos na curva do gráfico. As outras condições, claro, né, necessárias para a construção do modelo e replicação em estudos futuros, parte da metodologia também, pode ser vista no trabalho, né? A gente não vai abordar essa questão aí porque demandaria muito tempo da apresentação e não sobraria muito tempo para comentar sobre os resultados. Bom, muito bem. Dada a descrição de como foi a metodologia de realização desse veículo, vamos aos resultados, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer que o nosso trabalho possui vários gráficos de potência e torque e, com o tempo, já dito nessa apresentação, é limitado, a gente priorizou gráficos de torque em detrimento de potência, já que a potência nada mais é do que o torque multiplicado pela rotação. Então, os formatos ali, os comportamentos serão extremamente semelhantes, né? Dito isso, vamos aí ao primeiro resultado. Nesse caso, nós comparamos o desempenho do motor original na motocicleta com a nossa simulação. Na linha laranja do gráfico à esquerda, nós vemos o resultado da nossa simulação. Em amarelo, nós vemos a aferição de dinamômetro. Pode ser visto, a partir do gráfico à direita, que a diferença entre os dois ficou totalmente dentro do esperado, segundo a norma SAE J1349 e outros trabalhos acadêmicos acerca do assunto, né, que estão provavelmente referenciados no nosso trabalho. Que no caso foi cerca de 19% em média. Essa diferença é totalmente explicada pela maneira como o desempenho foi mensurado nos dois casos, né, como a gente já comentou.
A simulação considera a potência e o torque a partir da saída do virabrequim, e já o dinamômetro que utilizamos aferiu esses dados a partir das rodas do veículo. Logo, temos inércias rotativas e perdas de transmissão envolvidas no resultado. Outra coisa que a gente consegue visualizar nos gráficos é que assim, fenômenos acústicos importantes acontecendo nos dutos de admissão e exaustão puderam ser reproduzidos pela simulação. Isso pode ser notado pela presença de pequenos vales e picos na curva de torque ocorrendo em rotações similares. Então, se a gente olhar, por exemplo, ali, perto de 9.000 RPM, a gente tem um pico nas duas curvas, ali entre 7 e 8 tem um vale nas duas curvas, ali entre 6 e 7 também tem um vale, um pico nas duas curvas, mostrando que elas estão se oscilando de maneira semelhante, né, dadas as devidas proporções. Vamos para o próximo slide, Lucas. Já em seguida aqui, pode-se ver um gráfico comparando a aferição em dinamômetro do motor naturalmente aspirado, original na moto, versus o motor naturalmente aspirado, já equipado no carro. Os valores menores para o carro evidenciam que as suas perdas de transmissão são ainda maiores, uma vez que, além do câmbio da transmissão por corrente, o carro tem duas rodas bem maiores e mais pesadas que a única roda da motocicleta, e além disso temos todo o sistema ligado à suspensão traseira do carro, como por exemplo, a presença de um diferencial, 2 pares de juntas mocinéticas e diversos mancais, ali, os mancais que ligam, por exemplo, as mangas da suspensão e os mancais que suportam o próprio diferencial, né? Para rotações acima de 6.000 RPM, que a gente consegue ver ali, visualiza-se que a similaridade é boa, é bem boa. Entretanto, em rotações mais baixas, a gente pode notar umas certas diferenças. Essa diferença em rotações mais baixas podem ser explicadas pelas modificações que foram realizadas no motor para aplicação no carro, né? Como, por exemplo, o fato de a calibração já não ser mais original de fábrica, no carro foi utilizado um sistema de injeção e ignição programável, calibrado pelos nossos próprios membros da equipe, e além disso, para o motor poder se encaixar no carro e para a posterior aplicação do turbocompressor, o coletor de exaustão precisou ser modificado, ficando mais curto que o original da moto, e esse comprimento reduzido é capaz de prejudicar sim o desempenho em rotações mais baixas. Então isso explicaria essa pequena diferença que a gente viu em rotações mais baixas. Vamos ao próximo slide. Muito bem. Já aqui foram comparados em dinamômetro os efeitos da presença do restritor de ar de 19 mm na admissão. À esquerda temos a comparação com o carro com a configuração naturalmente aspirada, e na direita temos a comparação, mostrando não só o torque, mas também a potência do veículo sobrealimentado. Pode ser notado que, pelo motor ter pouco deslocamento, a influência no restritor na verdade foi extremamente baixa, né? Essa baixa influência pode ser explicada pelo fato de que, em nenhum dos casos, a velocidade do ar no restritor foi superior a Mach 1. Dessa forma, a gente pode constatar que o fenômeno de bloqueio sônico, onde a vazão máxima atinge um limite quando em velocidades acima do som no meio, não ocorre. Apesar desse fenômeno ainda não ocorrer na configuração com o turbocompressor, o consumo de ar é muito maior do que no carro aspirado. Claramente, a gente vai ver depois pelos dados de potência e tudo mais. Isso gera perdas de carga superiores às visualizadas na configuração aspirada. E a gente consegue ver no gráfico que mesmo assim o desempenho não foi muito afetado. Isso a gente vai conseguir explicar a partir do que a gente vai escrever no próximo slide. Muito bem. Aqui vemos a comparação sobrealimentada com versus sem restritor novamente, porém mostrando dois gráficos diferentes. O gráfico da esquerda é o mapa do compressor. Ele está muito bem descrito no nosso trabalho, como ele funciona e tudo mais. Caso queiram perguntar depois, explicar como é que funciona, a gente pode explicar sem problema nenhum. E o da direita é uma representação da abertura da válvula wastegate, que controla a velocidade do turbocompressor. Como comentado, a maior vazão máxima do motor acarreta em maiores perdas de carga no resistor de ar, que, segundo o regulamento, deve ficar à frente do compressor. Como resultado disso, o compressor admite ar com uma pressão menor do que faria caso o resistor não estivesse ali. O atuador pneumático da válvula wastegate está diretamente conectado à admissão e ele é ajustado para abrir a válvula, que no caso desacelera a rotação da turbina, apenas quando a pressão de admissão supera a pré-carga aplicada nela, no caso a mola, e o diafragma do atuador. Então, independente da pressão de entrada do compressor, independente da pressão de entrada, o compressor sempre vai procurar entregar a pressão ajustada pelo atuador. A gente pode ver isso claramente no mapa, à esquerda,
onde a linha com contorno azul, que representa a configuração com receptor, e a linha sem contorno, que representa o motor sem receptor de ar, a gente consegue ver uma certa diferença na posição delas ali, né? Então a gente vê o seguinte: para uma mesma vazão de ar, que no caso é representada pelo eixo X, é necessária uma maior razão de compressão, representada pelo eixo Y no caso, né? O pressure ratio ali. Para entregar essa mesma pressão de saída que está sendo requerida, entre aspas, pelo atuador pneumático, né? A vantagem desse comportamento que a gente pode ver é que é uma entrega de desempenho que independe da presença do resistor de ar. Então é como se o motor ignorasse isso quando a gente visse as figuras de potência e torque. Em contrapartida, a gente ainda pode ser visto pelo mapa do compressor, que para superar essa perda de carga, o turbocompressor precisa atingir velocidades mais altas. Essas velocidades a gente consegue ver pelas linhas isovelocidade ali, que são, não sei se o Lucas consegue mostrar ali, mas são as linhas que vão, essas linhas que formam uma curva ali, que elas começam retas e vão começando a cair, são as linhas isovelocidade, né? Então a gente consegue ver que tem uma diferença de velocidade ali, além disso. Então, em contrapartida, né, como eu falei, a gente consegue ver que para superar essa perda de carga, o turbocompressor precisa atingir velocidades mais altas. E essas velocidades mais altas acarretam em maiores níveis de estresse durante o funcionamento do componente, né, e potencialmente isso pode ter um impacto negativo na sua vida útil a longo prazo. Muito bem, vamos ao próximo slide, Lucas. Aqui a gente está mostrando, está sendo apresentada uma comparação da aferição em dinamômetro, ambas as aferições em dinamômetro, do motor no veículo antes e após a sua sobrealimentação. Aqui a gente consegue ver que os ganhos foram bem expressivos e a equipe ficou extremamente satisfeita com os resultados, né? A gente consegue ali ver no gráfico da esquerda que a potência ficou no seu pico 69% maior e o torque, no gráfico à esquerda, ficou 73% maior em seu pico também. Vamos ao próximo. Aqui é apresentada a comparação da potência e do torque do motor sobrealimentado aferindo o dinamômetro versus a sua simulação. O comportamento das curvas foi extremamente semelhante, evidenciando que a simulação foi também capaz de representar os fenômenos que ocorrem no motor com aplicação do turbocompressor. E a diferença dos valores da simulação sem perdas e aferição com perdas de transmissão ainda foi totalmente dentro do esperado. Entretanto, vale ressaltar que por segurança e por se tratar de um projeto novo, a fim de preservar o motor, a equipe foi um pouco conservadora na calibração de injeção de combustível e avanço de ignição, né? Logo, o desempenho real do veículo ele ainda pode ser melhorado em uma pequena margem. Então, apesar do gráfico em azul mostrar o desempenho real do dinamômetro, a gente assume que dá para ter uma pequena melhoria. O azul, no caso, está falando do torque, né? Para o gráfico de potência seria a linha cinza, né? Muito bem. Próximo slide. Beleza, então. Para atingir o objetivo do trabalho, né, além da criação desse modelo virtual que seja satisfatório para ter como avaliador das condições do veículo, a gente fez alguns estudos de umas simples mudanças nos componentes do protótipo, né? Um deles é um leve aumento de 64 milímetros no comprimento do coletor de admissão, e por conta de diversos fatores, que acho que não dá tempo de explicar aqui, incluindo os vistos na fundamentação também, teórica. Caso tenham dúvidas. Isso, exatamente. Uhum. Incluindo os vistos na fundamentação teórica, né, que também foi comentado, né, onda de pressão, esse tipo de coisa, promove um ganho de 5,5% na potência em 6.000 RPM, né? A de potência, o gráfico de potência é o de baixo, né? E porém, só que ele promove uma perda de 9,5% de potência a 10.500 RPM, né? Então aqui você vê, tá meio confuso, mas a linha mais forte aqui de baixo que é a potência, né? Então no início aqui ela ultrapassa e no final ela decresce, né? Então ela fica pior a rotações altas. Então essa mudança a gente imagina que pode ser útil em situações onde não tem tanto interesse em alongar uma marcha, por exemplo, ou em pistas com um traçado mais fechado que você realmente não consiga esticar muito a rotação, né? Mas também fica a ser avaliado. Uma segunda sugestão é uma mudança da localização do intercooler, né, para o resfriamento dos gases. E uma simples alteração no seu posicionamento, às vezes, pode aumentar consideravelmente a sua eficiência.
Tendo isso em vista, a gente fez uma alteração de 5% na eficiência do intercooler como base no software, e essa é para cima, né, para 5% melhor, 5% mais eficiente, né? E essa alteração ela já promove um ganho de pico de 3,2% na potência. Só que dá para perceber aqui nos gráficos que principalmente no do torque, que não é só no pico, né? Igual no caso anterior, que ele cresce e depois decresce, né? Então ele é constante para cima. Então a mudança do intercooler seria bem interessante, né, para aumentar a potência. Considerando que você não está colocando nenhum componente novo, como por exemplo a sobrealimentação em si, que, claro, vai dar um ganho de 60%, 70% ali, né? 50%, 40%, dependendo da situação. Então, às vezes, só mexendo no componente você já consegue um ganho menorzinho ali que já é bem útil. Então, como conclusão do nosso trabalho, né, a diferença entre o real e o simulado deu em média de 19%, só que esse 19% ele está dentro do valor esperado da diferença, né? Porque ele considera as perdas gerais do sistema de transmissão, né? Então flutua entre 15% a 20%, né? Então dá para dizer que nosso modelo está meio confiável nessa parte. Um restritor na admissão, ele não resultou em perdas significativas do desempenho, né? Como foi visto e comentado pelo Gabriel, e o aumento da rotação de trabalho no turbocompressor, por conta da restrição de ar, né? Bom, além disso, tendo assim, em vista os resultados que a gente conseguiu perceber e a gente conseguiu notar que a nossa simulação ela consegue, de certa forma, representar o que está acontecendo na vida real, a gente conseguiu gerar propostas de modificação que poderiam, digamos, ser analisadas sem ser de fato aplicadas, né, poupando um pouco de tempo de testes e a própria modificação em si. Então, na proposta de modificação, a gente conseguiu perceber que em rotações mais baixas, a gente alongando o coletor de admissão, a gente consegue ganhar um desempenho em detrimento desse mesmo desempenho em rotações mais altas. Então, no caso de um circuito que seja mais fechado, que na verdade, inclusive, a maioria é uma característica dominante dos circuitos da competição, isso pode ser benéfico, dependendo do caso. É claro que é só uma simulação, pode ser visto com mais calma, mas a gente consegue perceber que isso pode ser benéfico, pode não ser, pode ser avaliado pela equipe. Além disso, a proposta de modificação, ela, assim, uma simples melhoria de eficiência do intercooler resulta um ganho em toda a curva. Então, isso pode ser alguma coisa assim, uma modificação não tão difícil, não tão crítica, que dá uma melhoria geral na curva como um todo, no desempenho como um todo, né? Então, a partir disso aí, a gente conseguiu ver, né, que a simulação se mostrou um instrumento bem útil na análise proposta de modificações do motor, porque a gente consegue ver como é que a coisa vai ficar, se vai ficar do jeito que a gente acha que vai ficar, se vai valer a pena ou não, antes mesmo de testar. É claro, a gente não está excluindo o fato que a gente precisa testar. Sempre tem que testar na vida real, tem que validar, tem que ver como é que funciona. Mas só que o fato de a gente ter a simulação do nosso lado ajuda a gente a ser mais, digamos, preciso e incisivo ali no que a gente quer fazer da alteração, né? Bom, eu acho que é isso. A gente conclui por aqui o nosso trabalho. Então a gente já gostaria primeiro de agradecer a atenção de todos vocês aí, né, que compareceram, pô, mais de 20 pessoas, bacana. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Tinha mais para entrar, mas eu não consegui dar alt tab aqui na apresentação no meio. Bom, fazer o quê, né? De qualquer forma, agora a gente gostaria de abrir para perguntas aí de todo mundo, seja da banca ou dos demais convidados. Muito obrigado, então, Gabriel e Lucas. Obrigado pela apresentação. Só me dê um sinal, está me ouvindo? Sim? Estamos te ouvindo sim, professor. Estamos ouvindo, senhor, professor. Tá, então, finalizada esta primeira parte, que foi a apresentação do trabalho, nós temos agora a segunda, que os professores da banca vão fazer as suas arguições. Vou passar a palavra, então, ao professor mais antigo da casa, que é o professor Rodrigo Villanova, e ele que vai fazer, então, agora as suas arguições. Por favor. Muito bem, obrigado, Velasquez. Boa tarde a todos, aos alunos que apresentaram. Boa tarde. Professor Velasquez, obrigado pelo convite para participar da banca. Boa tarde a todos os demais presentes aí, professor Rodrigo também, meu xará e companheiro de banca. Então, gente, vocês sabem que motor não é exatamente a minha praia, tá? A minha formação é em materiais e tal. Então, os meus conhecimentos são bastante básicos nessa área. Então, se por acaso eu fizer alguma observação, alguma pergunta que não seja assim tão pertinente, vocês me sinalizem, tá? Muito bem, então,
parabéns pelo trabalho, tá? Eu acho que ficou um trabalho bastante bom, bastante robusto, bem apresentado, principalmente muito bem escrito, tá, gente? Porque às vezes a gente tem os alunos de engenharia geralmente não têm muita intimidade com a língua portuguesa na sua forma escrita, tá? Mas o trabalho de vocês está assim bastante acima da média nesse quesito, está bem escrito, tem poucos erros, algumas coisinhas aí, tá? Então, no geral, acho que cumpriram com os objetivos propostos, tem um TCC muito muito bom em mãos, tá? Mas, Obrigado. como sempre, a gente tem algumas observações a fazer, alguns comentários e perguntas também, não necessariamente perguntas assim para ver se vocês estão dominando o assunto, mas por curiosidade também, Sim, tá? claro. Então, Lucas, por favor, tu derruba a tua apresentação aí, cara, que eu sim. fiz as anotações direto no PDF lá. Ah, perfeito, tá bom. E daí eu vou compartilhar, fica mais fácil da gente seguir aqui na arguição, tá? Beleza, me dá um segundinho só. Claro. Tá, então eu vou Eu acho que- compartilhar aqui o PDF que já está aberto. Todos estão vendo aí? Sim, senhor. Sim, Tá. estamos vendo. Então eu vou dar um zoom aqui. Depois eu vou mandar esse arquivo para vocês, tá? Então não se Perfeito. preocupem em fazer anotações e tal. E eu Beleza. gosto de fazer assim. Antigamente a gente fazia tudo no papel, anotava no papel. Agora eu faço as anotações direto no PDF. Ainda estou me habituando com isso, mas é bem mais prático, tá? Então tem algumas coisas aqui que são bem bobas, assim, bem tranquilas, mas que eu acho que vale a pena corrigir para dar aquela lapidada final, aquela polida final no trabalho, e algumas Claro, perguntas um pouco mais complicadas, tá, gente? Alô? 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 Perdão, a minha conexão tinha caído. Entrei pelo celular aqui, enquanto eu não volto ao computador. Peço desculpas. Não, o problema foi comigo. O problema foi comigo.
Sim. Ficou um pouco redundante, né? Subir para poder ser redundante. Sim, perfeito. Uhum. Sim, claro. Como perturbação. Que, né, tira o tal perturbação e coloca que viaja a uma velocidade nominal e a conexão entre os períodos vai ficar mais bonitinha, tá? Aqui é uma dúvida que eu tenho, tá? Viaja a uma velocidade nominal de velocidade de propagação da perturbação de pressão ou velocidade do som. Isso aqui não ficou muito claro. Alô, alô, tá me escutando? Alô? Isso é verdade, ela sempre ocorre na velocidade do som no meio, então em função da composição do gás, temperatura, esses demais fatores. Essa perturbação não é mais uma variação de pressão, essa variação de pressão é uma onda mecânica. Então, por ser uma onda mecânica, correndo no meio, ela sempre viaja na velocidade do som. Isso é fato, sempre viaja na velocidade do som. Aqui estamos falando da velocidade com que se propaga a onda de pressão, a perturbação, realmente. Isso por definição, isso é a velocidade do som. Ok, perfeito. Aí ficou mais claro, então. Muito bem. Figura 4 aqui, gente. Primeira coisa, vocês têm que traduzir isso aqui, tá? Esse plate 2, coloca em português aqui. Sim, por sim, cima, foi tá? uma falha nossa, sim. Acontece. E para falar Traduzimos várias imagens e essa ficou para trás. Então aqui, ó, no entanto, como visto na figura 6, ilustrando efeito para exaustão, as ondas de expansão e compressão surgem tanto no sistema de admissão quanto no sistema de escape. Como visto na figura 6, aqui, ó, perdão, figura 4, né? São geradas como ondas de compressão, ver figuras 4 e 5, mas eu não consigo visualizar essa onda de compressão nessa figura aqui. Onde é que tá? O que vocês quiseram entendi. mostrar? Então, Entenderam? é o seguinte, o senhor tá vendo aquele quadradinho escuro no fundo da imagem, esse quadradinho? Aqui? Esse quadradinho é o final de um tubo. Pensa num tubo de escape, um tubo. O final de um tubo. Então essa curvatura, você vê que o senhor está vendo que tem uma pequena curvatura? Isso é a onda de choque. Isso é uma onda de choque. Exatamente, isso é uma onda de choque. Então, esse
E ela vai se É o propagar pulso assim, de eu pressão imagino. que tá exatamente, ela se propaga como um cogumelo, assim, né? Tá? Então, sugestão aqui. Isso aqui vocês têm que traduzir, tá? Agora pega e puxa uma setinha aqui, ó. Pum! Onda se propagando. Tá? Aí Perfeito. fica mais fácil a visualização. E aqui é a Olha, aqui é a própria onda propagação também da que já onda. se propagou, Exato, tá? Aqui pra cá, ela né? se expandindo. Exato, exato. Perfeito. Tá, beleza. Então tá entendido aqui. E tem que traduzir, tá? Essa aqui passou também, tá, Uhum. gente? Muito bem, aqui vocês fizeram citaram o orientador, muito bem, tá? Como se destacado na figura 7, a válvula aqui, retirar a vírgula, a válvula de gestão, inserir vírgula após todavia. Isso aqui são coisas, detalhes que vocês arrumam facilmente, tá, gente? Tá tudo marcadinho ali. Aqui, esse comentário eu fiz para mim só, tá? Muito interessante, eu não sabia disso, tá? Legal. Esse parágrafo aqui ficou meio longo, a concatenação dos períodos ficou estranha também, tá, gente? Então, depois do cilindro, põe um ponto e começa um novo período. Dessa forma, fica mais bonitinho, tá? Muito bem, vamos adiante. O que tem aqui? Aqui falta uma referência, tá, gente? O etanol é um combustível com resistência de detonação superior à gasolina e possui boas propriedades de resfriamento da carga de ar devido ao seu elevado calor latente. Desta forma, se mostra favorável em altas taxas de compressão dinâmica e a alta temperatura do ar de admissão após a saída do compressor. Aqui falta uma referência, tá, Muito bem. gente? Assim, no caso, por Porque coincidência... não foram vocês Sim, que descobriram isso, né? sim. No caso, Tá. acho que a gente referenciou errado, no caso, porque o próprio Ricardo, ali em 1931, que inicia essa conversa sobre a taxa de compressão, ele também referencia essa parte do etanol. Ele é a mesma referência para essa parte do etanol. Tem ele que evidencia, que faz esses primeiros estudos mostrando que ele tem uma resistência à detonação Tá, superior. mas aqui vocês têm que reverenciar, porque Sim. isso aqui é uma informação Então a importante, gente, né? nós, no caso do mesmo parágrafo, a gente poderia repetir a referência em nenhum, tá? Isso foi um engano Claro, nosso, a porque gente é achou outro que... é o sim. mesmo Bell aqui. É essa a referência aqui? Não, é o Ricardo. Na própria página Ah, o 26, Ricardo. no Tá. mesmo parágrafo, é o Ricardo que disse isso. Mas é que como começou outro período aqui, né? Tá. Tem um ponto aqui, eu acho não tem problema repetir, tá? Aí fica bem Uhum. claro que é o mesmo Ok. sujeito que está falando isso, tá? Legal. Adiante aqui. O trim, tá? Eu gostaria aqui, ó, gente, que vocês me explicassem um pouco melhor esse Claro, gráfico aqui, tá? claro. Na Esse apresentação deu gráfico, para pegar uma dívida, porque aqui sim. tem a vazão mássica, aqui tem a razão de pressão, mas o que exatamente Tá, esse muito mapa bem. está me mostrando aqui? Esse mapa não é muito trivial de entender mesmo, né? Então, funciona da seguinte maneira. Vamos lá. O senhor vê que tem umas certas ilhas coloridas, né? Essas ilhas coloridas Sim, a gente chama de laranjinha aqui, tá? ilhas de eficiência, né? Então, no caso, quanto mais mais escurinho vermelho e tá, mais mais vermelhinho, potente é. maior a eficiência do processo de compressão do compressor, né? Maior vai ser a maior Tá. eficiência disso aí. Beleza. Ou Entendido seja, isso, nesse mapa específico é essa região aqui. é o melhor que o compressor consegue entregar para você em termos de eficiência é aí. Então, no caso, a gente Em está... torno de 70%, mais ou menos. Exato, perfeito. Tá. Acho que é 72% o máximo no mapa, né? Aham. Isso. É claro que você não consegue mudar totalmente o compressor para ele obedecer ao carro, então você teria que mudar o modelo do compressor para fazer com que seja perfeito no meio. Mas assim, nem em aplicações comerciais, assim, OEM, isso é tão feito assim. É claro que podem ser modificados, mas geralmente a posição com que o nosso motor está passando aqui é bem parecida. Tá, então vamos continuar a explicar. É o seguinte, a delimitação do gráfico na direita não, na esquerda, perdão, a linha na esquerda, essa linha aí, Essa exato. aqui. A gente chama de surge line. Então, quando a vazão máxima do motor e a razão de compressão exigida por ele fica para a esquerda dessa linha aí, onde não tem nada, não está em branco, a gente diz que o compressor ele está em surge. Significa que ele está numa condição assim de fluxo aerodinâmica totalmente instável, totalmente maléfico ao compressor, é extremamente estável, dá muita vibração, dá flutter nas pás, dá uma condição de estabilidade muito grave e isso pode inclusive explodir o turbocompressor. Pode dar cavitação também? Eu acho que não. Tá, Talvez. mas isso aí Mas é sim, uma curiosidade. condição Tá? de fluxo extremamente instável que
definitivamente Indesejável, não. É vamos dizer totalmente indesejável que você esteja. Você quer Beleza. estar totalmente para a direita dessa linha aí. Essa linha aqui. Exato. Beleza. Já a linha da direita, que a gente vê ali, ela é a Essa última linha isorotação. Então, qualquer coisa que passe à direita dessa linha, essa linha ela representa uma única rotação. No caso do turbo desse modelo, se não me engano, é 250.000 RPMs. Então, Tá. quando o fluxo e a razão de compressão elas estão para lá, para a direita dessa linha, significa que está numa rotação acima do delimitado pelo próprio fabricante, que no caso acho que seria acima de 250.000, 280.000, eu não lembro Tá. certo. Mas nesse caso Aí também pode. explode o rotor. É uma força Certo. centrífuga muito, muito alta. Tá. As outras Então linhas tem que meio que... trabalhar. Tem que trabalhar dentro dessas Exatamente, linhas você aqui. tem que trabalhar dentro dessas Ok. linhas. As outras linhas que são meio paralelas a essa linha Aqui, né? limite, elas são Aqui. linhas de isorotação. Elas informam Tá. rotações menores, mas só que tudo que está dentro dessa linha é a mesma rotação. Compreende? Tá, ou seja, se eu estiver trabalhando com essa razão de pressão para essa vazão mássica ou essa aqui em cima da linha é É a a mesma mesma rotação rotação, para é a mesma diferentes. rotação do compressor. Perfeito. Exatamente. Tá. Ok? Muito bem. E essa linha aqui? Essa linha aí essa curva aqui. é o que a gente traçou de onde o nosso motor passa quando ele está consumindo ar e exigindo, digamos, pressão, Tá. entendeu? Isso aqui é onde o nosso motor Aham. está. Talvez a gente Ok, pode então ele melhorar está a operando descrição. Exato, ele está dentro dos totalmente limites. dentro dos limites, numa ilha de eficiência bacana, tudo certo. Tá. A gente mostra que o turbocompressor ele é apropriado para esse motor. A gente chama de turbo matching. Na indústria a gente chama de turbo matching. Então significa que Aham. esse compressor, esse turbocompressor, ele é apropriado para ser usado no motor. Tá. Maravilha, agora eu entendi. Só que é o seguinte, gente. Talvez fosse legal vocês colocar um parágrafo, exatamente essa explicação que tu me deu agora, Gabriel, escrita no Uhum, trabalho. perfeito. Sugestão, tá? Claro. Aí eu não estaria fazendo essa pergunta idiota aqui para vocês, tá? Muito bem, esses gráficos aqui, bacana, muito bem feitos. Garrett, tá. Surge é o que tu falou aqui depois, né? Mas aí eu não consegui fazer a conexão Sim, com a o gente gráfico, tentou. entendeu, cara? Entendi. Talvez a gente pudesse repetir o gráfico, referenciar o gráfico novamente aí, como é Ou que... jogar o gráfico para cá, Sim, não sei, uhum. dá uma pensada aí de maneira que o cara que o leitor ali, leia e pá, já bote o gráfico na cabeça e faça a Uhum. correlação, tá? Entendido. Aqui sobrou um espacinho depois do parênteses, na grave, Perfeito. tá? Parará, as figurinhas, bacana. O que eu coloquei aqui? Ah, tá. Aqui, ó, vocês têm as figuras 16 e 17, tá? Que eu acho que elas trazem informações interessantes, tá? Mas vocês só... para compensar a queda na densidade do ar a ser admitido, geralmente é empregado um trocador de calor, comumente tá, o intercooler. Ver figuras 16 e 17. Mas essas figuras 16 e 17, ela fala da razão de pressão, temperatura de descarga do compressor, em função da eficiência. Então eu estou vendo que para uma eficiência máxima aqui, nesse caso de 80%, eu teria que trabalhar com 300 Fahrenheit, 2,5 de razão de pressão e tal. Ou então aqui, eu imagino que essa área achurada aqui, eu não entendi exatamente o que é a recuperação da densidade do ar com o intercooler, ela se aproxima mais do ideal de 100%, mas seria legal vocês comentarem essas figuras, Certo. porque elas têm informações bacanas aí, mas estão meio solta no texto, tá? Uhum. E eu acho que isso pode ajudar vocês lá na discussão também. Então, assim como aquele gráfico anterior, faz um parágrafo aqui para comentar cada uma dessas figurinhas aqui, tá? Vamos lá. Aqui Professor, sobrou uma pequena Oi, interrupção à aqui. vontade. Eu recebi uma notificação de que a nossa chamada termina em 4 minutos e as chamadas em grupo de gratuitos têm um limite de 1 hora. Como é que a gente faz Eu acho aqui que eu pra criei gente... com a minha conta A gente pessoal pode aqui. criar um novo link Pera para aí, todo mundo gente. nesse link? Peraí, eu vou tentar rapidinho aqui gerar um link com a conta de professores da UTFPR, tá? Beleza. Muito bem. E daí eu acho que aí não tem... Não Tá, tem limite. a princípio deu certo. Eu vou postar ali no chat, Beleza, tá, gente? obrigado. Perfeito. Só deixa eu ver se funcionou aqui, tá? Muito bem. Esse aí, acho que a gente já pode ir para lá, então. Beleza. Eu vou abrir a sala ali, tá? Beleza, Tá. obrigado, professor. Onde está o link? Tá no chat Tá ali. no chat, professor. Tá bom. Tá bom. Achei. Ok.
Tá, podemos sair daqui então, não? Sim, senhor, exatamente. A princípio, sim. Aham. Alô, pessoal, estão me ouvindo na nova sala aqui? Estou ouvindo sim, tudo certo, professor Positivo Rodrigo. operante. Tá, então deixa eu voltar a compartilhar aqui. Deixa eu ver se sobrou alguém na outra sala ali. Deixa eu dar as permissões. Alô, Velasquez, tudo certo? Sim, estou aqui, eu estou ouvindo bem. Tá tudo certo. O Lucas e o Gabriel, eu vou... Muito bem. Então, gente, agora, a princípio não é para ter mais essa limitação, mas vamos ficar atentos. Aqui, eliminar uma vírgula. Aqui é o seguinte, gente. Eu sei... Só deixa eu dar mais um... Deu. Eu sei que vocês têm que entender como é que funciona o software, quais as equações que esse software usa para vocês analisarem eventuais erros ou eventuais discrepâncias ou a precisão dos resultados dada pela simulação e tudo mais. Mas eu fiz uma pergunta aqui, ó. Qual a importância desse item para o trabalho? Porque quando a gente faz uma revisão bibliográfica, em qualquer trabalho de pesquisa, a ideia é que aquelas coisas que estejam na revisão bibliográfica, elas sejam úteis para contextualizar o trabalho, mas principalmente para a gente usar na discussão dos resultados. Tá? Uhum. Então não tem por que colocar informações que depois elas só estão ali por estar. Vejam, não quer dizer que vocês não tenham que estudar isso aí, que vocês não tenham que entender, dominar essas questões, mas não necessariamente elas são úteis para o trabalho em questão, tá? Então, eu sugiro que depois vocês conversem com o orientador de vocês e vejam exatamente qual é a relevância desse item 2.6 para o trabalho. Se vocês acham que é importante, se vocês vão utilizar alguma dessas informações lá na discussão dos resultados, ou para justificar um resultado, ou enfim, para qualquer coisa, vocês deixam, mas não me parece tão importante assim. Beleza, entendido. Tá. Eu tinha colocado, a gente colocou esse item aí mais por uma questão assim de justificar por que a gente está escolhendo um software ao invés de usar algum outro método, né? Que, por exemplo, um possível ataque ao trabalho seria, por que você simplesmente escolheu o software assim? De onde você tirou essa escolha? Você achou o software de algum lugar e pronto, entrou nele? Não, a gente pesquisou sobre outros métodos assim, e daí por isso escolhemos essa opção. Mas assim. veja, Lucas, um dos objetivos do trabalho de vocês é fazer essa comparação entre o software, entre a simulação e os testes dinamométricos. Como vocês bem colocaram, a simulação, muito embora, e vocês disseram isso também, a gente sempre precisa validar uma simulação, mas a partir da simulação a gente pode matar um monte de coisas, né, que se a simulação der um resultado muito ruim, a gente não vai não vai validar um troço que a gente sabe de antemão que vai dar ruim, né? Então, necessariamente a gente vai utilizar um software. Então, a simulação ela serve para diminuir custos de testes e diminuir tempo de desenvolvimento. Basicamente, esse é o objetivo de toda e qualquer simulação, né? Vocês sabem disso. Então, talvez vocês possam justificar da seguinte maneira. Bem, se nós vamos fazer uma comparação de um teste dinamométrico com uma simulação e utilizar uma simulação para sugerir pequenas alterações, para ver o que acontece, bem, vocês simplesmente vão listar. O Ricardo Wave, ele faz isso, ele nos atende e a principal justificativa é que vocês têm acesso a esse software. Beleza. Eu perfeito. acho que isso aí é mais do que suficiente, tá? Porque a gente entende, né? Por exemplo, a mesma coisa, vocês vão fazer uma simulação estrutural lá, por exemplo. Aí vocês não precisam ficar justificando por que vocês escolheram o ANSYS. Ou, né, por exemplo. Bom, o ANSYS faz simulação estrutural, a gente sabe disso e tal, papapá. Né? Então eu acho que não precisa, fica um pouco demais. Mas ok, tá bom. Comentar. Assim como esse outro item, tá? Vocês abordaram as equações, fizeram um negócio bastante detalhado aqui, tá? Não sei se é de fato também necessário, tá? Né, eu até escrevi aqui no último comentário, né? Ok, falaram bastante das equações, muito interessante, não estou tirando mérito, tá? Vocês devem ter aprendido muito ao escrever isso aí também, mas vão utilizar essas informações no trabalho,
Quando vocês forem analisar os resultados, vocês vão dizer, o problema desse resultado ter discrepante é porque essa equação aqui não é exatamente o que eu queria. Não, né? Vocês não vão chegar nesse nível de detalhamento, porque vocês não estão avaliando o software em si. Entenderam? Se vocês estivessem fazendo um estudo, eu quero ver se esse software realmente ele representa o mundo real, as situações reais. Aí sim vocês iam ter que ir a fundo, ver se as equações que ele usa, os coeficientes, as aproximações que ele faz são de fato. Mas o objetivo do trabalho não é analisar o software em si. A gente está partindo do pressuposto que o software nos atende. Né? Claro que a gente tem que entender como é que ele faz, quais são as aproximações para depois fazer a análise crítica dos resultados. Mas não é análise do software em si. Tá? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas é por aí. Tá? Igual tem um comentário aqui, ó. Que tem isso aqui? Ageradas, né? Só ageradas, registradas, inseridas. Mas eu destaquei isso aqui, ó. No caso específico da Destre, nem tinha visto aqui, ó. Estão vendo aqui o da Destre, tá? É deste trabalho, legal. Né? Passou batido também. Um ensaio empírico dos dutos ainda não foi realizado. Logo foram utilizados coeficientes que geralmente são encontrados em motores com as mesmas características utilizadas nesse estudo. Muito bem. Isso aqui é uma coisa importante de vocês detalharem. Talvez nem tanto as equações, mas, por exemplo, esses coeficientes. Primeira pergunta, que coeficientes são esses? São os coeficientes como é que eu digo? A gente chama de... digamos que seria a eficiência do fluxo no duto. Coeficiente de 0,9 é a eficiência volumétrica dos dutos. Tá. Mas é tipo assim, é aqueles Coeficientes de descarga que a gente chama, são coeficientes de descarga, nesse caso. Tá. Mas são coeficientes, se tu mudar esses coeficientes, eles vão mudar o resultado que o software vai vomitar lá, né? Sim, eles têm a capacidade de alterar isso, sim. Então eles são importantes no estudo de vocês, concorda comigo? Concordo. Então eu acho que vocês deveriam, ao invés de escrever tanto sobre as equações, não sei o que, falar dessas coisas que vocês estão alimentando o software para ele gerar o resultado que vocês estão buscando. E esses coeficientes são importantes. Então eu gostaria de ler aqui quais coeficientes que são esses, quais são os valores desses coeficientes. Perfeito. E da onde vocês tiraram. Aqui, ó, com as mesmas características utilizadas nesse estudo. Então joga uma referência aí, porque aí vocês vão ter uma justificativa para os valores dos coeficientes que vocês estão utilizando, quais são os coeficientes, e a gente vai poder julgar lá, ok, isso aí é uma escolha certa, na falta de informação mais aprofundada a gente tem que ir pelo que tem na literatura e tal. Tá? Então, é mais importante, na minha opinião, falar desses coeficientes, quais são os números, porque eles podem impactar nos resultados gerados pelo software, do que nas equações governantes, de como é que o software faz as contas, qual é a equação da combustão aqui que ele usa, Isso aqui eu acho que não é irrelevante, é irrelevante para o trabalho. Certo? Perfeito. Tá bom, legal. Okay. Muito bem. Aqui, enfim, eu até coloquei umas observações aqui, mas vocês deem uma olhadinha nesses dois itens. Dá para dar uma enxugada boa e dar uma estressada melhor no que é interessante, como no caso desses coeficientes, tá? Então fica o último comentário aqui, né? Falaram bastante das equações, muito interessante, mas vão utilizar de fato essas informações no trabalho? Os coeficientes vão, né? Então coloca lá. Beleza? Beleza. Tá. Uma coisa que eu senti falta no trabalho, gente, é que em momento algum, eu pelo menos, pode ter passado para vocês, colocaram aqui o modelo do motor, 321 centímetros cúbicos, mas vocês não colocaram a potência desse motor. A potência nominal dele, né? Tem algum lugar aqui? Não tem, né? Aí eu pesquisei na internet, tá? Numa gugada rápida lá, o motor tem 42 cavalos de vapor a 10.750 RPM. Eu não sei se esse é o mesmo modelo, tá? Não, Acho esse que é aí o modelo confere, a 42 é o nominal. Então coloca aqui, tá? Com aproximadamente 321 cilindradas nas condições, com potência nominal de 42 cavalos de vapor a 10.750 RPM. Essa informação é importante, né? Certo? Sim, certo. Com certeza. Boa. Então tá, aqui uma perguntinha. Vocês testaram aqui, ó.
aspirado, acoplado no protótipo, bacana, com e sem restritor, sobrealimentado, bacana, muito bem bolado, né? Com etanol. E aqui, lá na moto, vocês fizeram com gasolina. Aí a minha pergunta é, por que não fizeram com etanol aqui também? No caso, o caso original da moto, esse naturalmente esperado em condições originais na motocicleta, é porque a motocicleta usa ECU original da Yamaha. E a motocicleta, diferentemente de um carro, ela não é flex. Ela só Ela não é aceita flex. gasolina. Se eu Tá. colocar álcool na motocicleta, ela não vai funcionar. Tá. Daí, Então assim, vocês mexeram na ECU para adaptar o carro. não, a gente colocou uma ECU totalmente nova, no caso, ECU totalmente nova. Daí o senhor podia Tá. perguntar, por que nós não testamos a condição do carro com gasolina, então? Bom, o primeiro ponto é que a gente já fez todas as modificações pensando na aplicação do turbocompressor lá, por causa como o Ricardo Tá. justifica, é mais apropriado para o uso com o turbocompressor. E o segundo ponto é tempo. Como assim, nós dissemos, a própria equipe que calibra, como uma ECU nova que controla os parâmetros de injeção e ignição de maneira totalmente programável, configurado por nós, se a gente mudar o combustível, a gente tem que refazer toda essa calibração. Então, no caso, o que se torna, como por exemplo, rolaram 60 passadas ali no dinamômetro e 30 foram para ajustes. Se a gente mudasse do etanol para a gasolina, ia ter que ser, por exemplo, mais... Pode não necessariamente 30, mas, mais 20, Sim, ia ser mais uma 15. porrada de Sim, teste, tempo e dinheiro. Eu só entendo para perfeitamente isso. mudar o combustível, né? Tá. Então escreve isso, cara. Uhum. É uma justificativa mais do que plausível. Mas escreve isso. Porque quando a gente vai fazer, assim, isso geral, um experimento, assim, geralmente a gente não muda mais de uma variável ao mesmo tempo, né? Sim. E daí vocês mudaram aqui, o motor saiu da motocicleta, foi para o carro com o restritor e mudou também o combustível. Sim. Né? Eu entendo, a justificativa é válida, mas só então escreve aqui em algum lugar, depois da tabela, né? Entendido. Né? Não foi testado o motor aqui com etanol por exatamente isso que tu acabou de me dizer, beleza? Se me permite, Rodrigo. Claro, à vontade. O objetivo, no final das contas, era usar no protótipo de veículo aí um motor que seja capaz de dar a maior potência possível. Certo. E o que limita a potência de um motor acaba sendo o ar, na verdade, a quantidade de ar que você consegue colocar lá dentro. E para maximizar o aproveitamento desse ar, é preferível trabalhar com etanol, já que um litro de etanol demanda menos ar do que um litro de gasolina para queimar. Então, uma vez que eles retiraram o motor da moto, já eles começaram a focar no etanol. Então, não houve essa preocupação em colocar o motor a gasolina no Não, perfeito, Velasquez. Isso aí tá compreendido. Eu acho que vocês têm toda a razão. Eu só gostaria de ver isso escrito no trabalho. Tem razão. Um parágrafinho ali, né, para dizer, ó, porque vocês mudaram também. Aí escreve, não, porque o etanol vai me dar, né, vai precisar de menos ar, então eu posso, né, melhorar a eficiência da queima e tal, papapá. Fica bem bacana daí, tá? É uma provocação, né? Claro. Aqui, ó, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Além disso, foi providenciado um ventilador capaz de simular as condições de resfriamento. Aí aquela provocação, né? Como é que vocês têm certeza que esse ventilador simula as condições de resfriamento do radiador e do intercooler, gente? Tem alguma norma, tem alguma referência, tem algum teste prévio? É que, digamos que isso aí é um procedimento comum de dinamômetros de rolo. É sempre esse mesmo ventilador industrial. Eu não posso dizer, tipo, eu pesquisei a fundo a norma da velocidade do vento do ventilador, porque na verdade que não, no caso não foi feito. No caso é que todo serviço que tem esse sistema de dinamômetro, no caso na própria foto, ele já tem um ventilador padrão que geralmente ele já é feito para atender o dinamômetro. Ele já com certeza dá condições de fluxo de ar superiores ou equivalentes ao que um carro enfrenta em situações de rua. Porque
Tá. São muitos Provavelmente se a gente for carros, no carros manual de do dinamômetro, a competição, gente consiga achar isso daí. provavelmente vai ter. Tá, É, não, tudo bem. Mas vocês pensaram nisso, vocês sabem disso, então escreve ali. sim. Aham, beleza. Que é um sistema empregado na prática de Ok. teste de dinamômetro e que garante papapá, Uhum. tá? Uhum. Porque do jeito que está escrito, Aham. Colocaram fica, qualquer "Putz, ventilador e mas pronto. será que é aquele Aham, ventilador, entendi. né?" Sim. Beleza. Então escreve isso, tá? Se não tem a referência, diz que é uma prática comum, que é Ok. aceita no meio e tal, beleza, já serve, tá? Aqui, ó, vocês mostraram essas fotinhas aqui, cheio de botão, coisa que engenheiro gosta, né? Mostrador, gráfico para tudo que é lado, mas vocês não falaram muito dessa calibração, né? Calibrado para as condições de uso, conforme evidenciado nas figuras Sim. 19 e 20. Tá, e aí? Aí eu gostaria que vocês falassem quais são as condições de uso e quais foram as calibrações que vocês de fato fizeram. Porque essa foto ela tá bonita, mas eu não sei o que vocês estão Entendi, fazendo aqui, né? entendi. Tá, Entenderam? muito bem. O senhor quer que a gente explique agora? Não Ok. precisa me explicar agora. Eu só quero que vocês escrevam um parágrafo ok. dizendo quais foram. Porque isso é importante para o trabalho, gente. Sim, Porque essas condições de calibração, elas podem mudar os resultados. Concordam Uhum, comigo? com certeza, perfeitamente. sim. Então são informações relevantes, porque vai que alguém do próprio Fórmula queira reproduzir isso aí, queira fazer novas simulações, novas validações. Aí diz, pô, como é que eu vou comparar com o trabalho do Lucas e do Gabriel lá se eu não sei a calibração que eles fizeram? Entenderam Uhum. a relevância disso aí? Beleza. Também não quero me estender muito, tá, gente? Às 6h30 eu tenho outra banca. E eu já falei demais. Aqui tem alguns detalhes, tá? Plotagem, tá, gente? Por favor, me evitem esse termo plotagem aqui, porque ele não é da nossa língua, tá? Então, o gráfico foi Certo. traçado, a elaboração do gráfico, Ok. tá? Tirem todos os plotagem, plotado, Beleza, acho que por tem um favor. monte. Over tudo bem, mas aí coloca em itálico, tá? Porque é inglês. Aham, Ok. beleza. Ok. Aqui Olha tem nós. os plotados aqui, vocês Olha nós, multipliquem olha esses nós. plotados, pelo amor de Deus. Aqui, ó, perguntinha aqui. O que exatamente essas curvas representam, gente? Vocês botaram Isso daí alguns são só exemplos aqui? exemplos de, no caso, a gente utilizando efetivamente os dois softwares, né? No caso de cima é o dado direto do software, do dinamômetro. É uma e o de baixo. exemplificação do que a gente vê no dinamômetro e o que a gente vê É. na simulação. Onde a gente fala, é difícil de comparar um gráfico com o outro, então é para explicar que a gente Isso, passou os dois exatamente. para Excel para a gente poder Tá. ver um na frente do outro. É só para justificar essa frase aí que realmente a gente fez. Os dados foram feitos nos Não, eu próprios vi que softwares vocês depois trabalharam exportados pro tudo Excel, no né? A gente Excel. não colocou Tá. qualquer dado no Excel e fez uma curva, no caso. Tá, agora ficou. Aqui, gente, isso aqui é uma frescura, mas não seria mais legal deixar uma linha em branco aqui entre o texto e a figura? Sei lá. Beleza. Aham, Só para uma questão Uhum. puramente estética. Tá? Uhum. Foi tentado, eu acho melhor, tentou-se utilizar aqui, ó, indolene. O que é essa palavra aqui, gente? Indolene é, digamos, Gasolina pura, assim, vamos dizer assim. é um termo dos próprios softwares de simulação. O próprio Ricardo Wave e o GT Power usam esse nome, que é para, tipo, é um nome de combustível genérico, e no caso desse combustível genérico tem as propriedades muito semelhantes da Ok. gasolina. Eu nunca ouvi falar nisso e eu fiquei com preguiça de pesquisar, então coloca entre parênteses aqui, tá? O que significa esse indolene, tá? Acho que não, tá? Para os comprimentos, aqui, ó, para os comprimentos de discretização a serem calculados, foi utilizado um valor padrão de 10 milímetros, tanto para admissão quanto para exaustão. Aí a minha pergunta é, esse valor é razoável? Como é que vocês chegaram em 10 milímetros? Por que não 5? Por que não 15? Por que não 100? Sinceramente, o 10 milímetros a gente adotou porque, assim, os próprios softwares, eles já têm modelos pré-estabelecidos para você ter um exemplo de que é uma boa simulação. Nesse caso, esse é um valor padrão nessas várias simulações, e a gente selecionou 10 porque, primeiro, que ele é um número múltiplo fácil de encontrar as divisões, e que geralmente, assim, está na mesma ordem de grandeza que o comprimento dos dutos. Às vezes o duto tem, por exemplo, 300 milímetros de comprimento, 250. 10 é uma boa
divisão. Se entre- diminui o tamanho do comprimento do duto, né, você tem que diminuir a discretização também, né, para ele Não, ser então, similar. então, por favor, deixa mais claro ali, Sim, valor padrão claro. de Ok. 10 milímetros, que é usualmente utilizado Aham, nessas condições de beleza. simulação, tá? Quando você abre exemplos assim no software, você encontra 30, 20, 10, assim, Tá, varia bastante não. modelo para modelo e é proporcional ao Beleza. comprimento, né? Só dá um parentezinho aqui explicando o que Uhum. é o valor. Perfeito, tá bom. Joia. Aqui o plotado de novo. Aqui, ó, o coeficiente final, segundo a norma, ficou em 1,14 e aí eu pergunto aqui, ó, que coeficiente é esse, gente? Ah, perdão, a gente podia ter explicado perdão. melhor. Isso é um Sim, coeficiente é um coeficiente de correção, porque é o Tá. seguinte, num Por causa ensaio da pressão perfeito, aqui em Curitiba, é Isso, isso? pressão, exato, temperatura, também é pressão, umidade. temperatura e umidade. Então é para normalizar tá. a diferença de pressão, temperatura e umidade de diferentes locais, são aplicados esses coeficientes. No caso, a própria norma delimita que um veículo aspirado tem um coeficiente tal e um veículo sobrealimentado tá. com turbo, Tá. supercharger, Não, etc, já tem um Como em coeficiente tal. Curitiba, foi feito no dinamômetro em Curitiba, aqui a pressão não é igual à pressão padrão, Pressão né, na utilizada praia, no né? estudo. Não, A gente não tá perfeito. na praia, não estamos a 25 graus Celsius, não estamos com Só que o 50% cara de tem que umidade meio que relativa. deduzir isso aí, tá? Então vocês Entendi. podem dizer que os coeficientes, segundo a norma, são utilizados para corrigir as questões de Uhum. temperatura, pressão e umidade. Tá? Beleza. Beleza. Só para deixar claro. Para satisfazer, foi utilizado injetores de profusão. Esses valores de AFR, né, foram calibrados de acordo com as respectivas rotações e variam entre... Como que eles foram calibrados, gente? No software? No software, tirando as informações que a gente calibrou na vida real. A gente tem os mapas de relação de ar e combustível, e a partir desses mapas que a gente calibrou para o carro, a gente jogou na simulação. Tá, então detalhe um pouco mais, porque de acordo com as respectivas rotações ficou meio vago, tá? Entendi. Ok, beleza. Beleza. Resultados. Aqui, ó, isso aqui eu destaquei só para mim mesmo, tá? É possível observar que a simulação foi capaz de reproduzir algumas séries do motor de maneira satisfatória. Beleza, ótimo, né? Já tem um indicativo que um dos objetivos do trabalho foi concluído. Aqui o plotado. Aqui, ó, essa referência Kunioshi aqui tá lá na fundamentação teórica, gente, eu não conferi. Não tá. Acho que acredito que não. Então eu acho que isso aqui, ó, Tá, entendi. tem que passar para lá, tá? Beleza. E depois, se for o caso, vocês podem chamar de novo aqui, tá? Entendido. Ao comparar ambos os gráficos, eu preciso ver que fenômenos acústicos, tá? Isso aqui não tinha ficado claro para mim, mas ficou mais claro na apresentação, tá? A questão da velocidade do som, então até vou tirar esse comentário aqui. Tá? Muito bem, aqui eu fiz umas figurinhas só para destacar as diferenças. Aqui foi mais para minha visualização do que qualquer outra coisa, tá? Não se preocupe com isso. Esse gráfico eu não entendi direito, gente. Coeficiente da diferença potência entre real e simulado. Eu sei que tem a diferença entre a potência real e a simulada para cada rotação aqui, né? O azulzinho. Ah, não, isso aqui é restritor e com restritor. Não, mas aí, tem a diferença. aí é real e simulado. Aí é real e simulado. Real e simulada. Sem restritor. Tá certo. Tá certo. Então, eu imagino que vocês pegaram cada ponto aqui, calcularam uma diferença e geraram... Talvez, no caso, a gente foi infeliz para determinar o nome do eixo Y, porque não é potência. No caso, seria, tipo, por exemplo, a diferença é que a potência do real é 75% da potência do simulado. Talvez a gente foi infeliz na hora de nomear a legenda do gráfico. Né? Pois é, porque aqui, ó, a 3000 RPM, aqui é quase zero, né? Sim. E aqui a 3000 RPM eu tô vendo 0,60. No caso, a gente pegou a diferença do torque e é que essa diferença grande é que a gente deu uma cortadinha no gráfico, que é o seguinte, se o senhor voltar à página 53 ali, no gráfico de torque principalmente, nessa rotação ali, antes de 3000, ela é altamente instável, ela começa baixa do nada, a gente tirou fora por questões, digamos, estéticas. Por causa do seguinte, quando você está no dinamômetro, o carro já está rodando, ele já está rodando numa certa velocidade. No caso ali, no nosso caso, é entre 2 e 3 mil RPM. Como você só está girando ali para o carro funcionar, ele está meio que em marcha lenta, então um torque muito baixo. Da hora que você vai dar a passada, você pisa fundo, e daí o torque aumenta um monte e vai seguindo a potência em carga total do motor. Então o comecinho ali ele é um pouco instável por causa do próprio jeito que é aferido. Mas vocês concordam comigo que esse gráfico, esse eixo aqui tá difícil de interpretar, Tá difícil de entender. Eu acho que até talvez seja pertinente tirar esse 3000, porque é um dado que fica fora da nossa... começa em 4000 aqui. Do nosso range ali. Beleza, então vocês entenderam o que eu quis dizer, né?
Sim, claro. Nota-se que isso aqui eu só destaquei para mim mesmo, tá? Uhum, Aqui coloca um ponto e vírgula no lugar da vírgula. uhum. Aqui detalhezinhos. Aqui uma pergunta minha, tá, gente? Isso aqui é pergunta mesmo, de ignorante, tá? Vocês falaram das perdas, da transmissão, das rodas e tal, mas não tem a ver com o peso também? O peso do carro é muito diferente do peso da moto? É muito diferente, mas no caso, o peso do carro ele vai alterar na dinâmica do carro na hora que ele está andando. Então, sim, por ele ser mais Aham. pesado, ele vai ter mais A aceleração. questão do dinamômetro não Mas tem. o dinamômetro ele mede assim o movimento, assim, tudo que está rotativo ali no sistema. Então, são pesos, são inércias Tá. rotativas do sistema. O carro em Uhum. movimento, sim, é claro que por ser mais pesado ele Tá. vai ter uma inércia maior, mas só que ele não afeta o powertrain, o sistema de motor e câmbio do carro. Não tem eles são independentes, né? Então já tirei o comentário aqui, bacana. Percebe-se pouca influência da restrição. O que tem no comentário aqui? Ah, só coisinha de botar um ponto aqui em vez da vírgula e tal. Aqui, gente, é só uma bobagem assim, ó. O gráfico vai até 25. Por que Sim. vocês botaram até Não, 50 assim, aqui, né? a gente assume o erro, mas a gente tem uma Não, desculpa não é para um isso. erro, gente. Não, Só assim, uma é que é o seguinte, sugestão, tá? é que antes como a gente está acostumado a pensar em HP, cavalo, a gente fez os gráficos originais em cavalo. Mas só que claro Aham. que como é um TCC, a gente precisa colocar tudo no SI. Então a gente mudou de cavalo Ah, para tá. SI e mudou a escala e tudo mais, mas só que o eixo Y a gente não mudou a escala do eixo Y. Tá. Então, Cara, isso aqui essa é a vai lá nossa no desculpa. Excel e bota Sim, 35 aqui. Isso aqui é só sim, estético também, tá? Os impactos de aplicação, tarará. Quando tá esses destaques aqui é só para minha leitura, tá? certo, Tira perfeito. esse estresse por exigência. Aí as figurinhas, aquela que vocês comentaram muito bem, me explicaram muito bem aí. Ainda por cima, tá? Ainda por cima é muito coloquial, tá, gente? Coloque que é Uhum, importante ressaltar, né? tá, Podem ser entendi. visualizados, tá? Parará, parará. Aqui todos esses outros comentários aqui são mais, assim, do ponto de vista semântico, nada muito grave. Aqui, isso aqui foi só para minha visualização também. Aqui eu não sei, gente. Isso aqui deixa quieto aqui. Vou apagar esse comentário aqui. Conclusão. Algumas melhorias no português aqui só e Tá, tal. entendido. E era isso, gente. Essas são as minhas considerações aqui. Eu acho assim, ó. Tem dois. Quando um TCC quando o trabalho tá muito ruim, gente, a gente na metade perde o tesão e não vou mais corrigir, azar. Agora, quando ele tá muito bom, a gente quer corrigir tudo para deixar o trabalho próximo da perfeição, tá? Uhum. Então, talvez eu tenha sido um pouco detalhista demais, mas é no sentido de contribuir, tá? Porque como eu falei lá no começo, o trabalho está muito bom, ele está muito bem robusto, ele está muito robusto, tem começo, meio e fim, tem objetivos claros que foram alcançados e tal, as conclusões estão coerentes, então desculpe se eu me estendi muito, mas é que eu gostei mesmo desse trabalho, então foi no sentido de contribuir, tá, gente? Certo. Obrigado Muito mais uma obrigado, vez pelo Beleza. Obrigado convite pelo aí. tempo aí que o Obrigado. senhor investiu aí em poder corrigir as nossas falhas também. Isso. Deu pra perceber que você empregou bastante tempo nisso, que até na sessão que você tá querendo remover, você até corrigiu o português ainda dela. Então, caso a gente permaneça com a sessão, o português tá corrigido ali. Beleza. Muito obrigado aí ao professor Vilanova. Certamente suas observações são extremamente pertinentes e serão feitas as correções necessárias para que elas sejam incorporadas ao trabalho. Muito obrigado pela sua dedicação a esta revisão. Vamos passar então a palavra para o professor Rodrigo Schlichting. Com você aí, professor. Acho que está sem som, não estou ouvindo. Professor, não esqueci agora estamos ouvindo. de baixar o microfone aqui. Olá, Vila Velasquez, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, Lucas, Gabriel. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui. Vou ser rapidinho ali, a respeito ali de como vocês fizeram toda a escrita, o levantamento bibliográfico, né? Sim, perfeito. O Vila falou ali, né? O próprio Vila já falou um pouquinho disso ali. Então, vou ser bem rapidinho.
quando a gente faz o trabalho, a gente começa fazendo trabalho na universidade, serve para vocês e para os demais alunos, né? A gente normalmente pega e quer falar sobre tudo, quer botar tudo dentro do Sim. texto, acha que tudo é importante, né? À medida que você vai passando no curso, você vai refinando, e dá para ver que vocês fizeram uma boa, refinaram bastante ali, não, mas ainda assim, a gente, claro, né, vai fazer vamos dizer assim, um ajuste para vocês, que é o caso lá que o Vila falou das equações, né? Uhum. Não só das equações, qualquer coisa que você vá colocar na tua revisão bibliográfica que seja trivial, ou seja, que eu pego um livro normal, né, um livro simples ali, tem essa informação, eu não preciso trazer ela, a não ser que eu vá usar. Sim. Mas mesmo que eu vá usar, se ela for muito trivial, eu não trago. Por exemplo, lá, força é massa vezes aceleração. Você não vai escrever isso no texto. Uhum. É trivial. Você vai trazer quando você vai vir com uma equação nova, que nem você, vou fazer uma simulação e vou usar a equação do fulano de tal. Aí sim, você puxa. Então, assim, Entendi. dá uma refinada no que vocês Claro. colocaram lá, né? Para não deixar extenso e não ficar, vamos dizer assim, a gente fica na expectativa de ver discussão sobre aquilo e não vai ter discussão sobre aquilo. Entendi. Então a gente vai direto ao ponto, né? Erros assim da escrita. É a mesma coisa, eu sei que quando eu fui escrever dissertação, tese, a gente escreve, daqui a pouco volta, e a coisa vai ficando, às vezes, a frase emendada. Sim. Então precisa dar uma olhada nisso. Muitos dos erros que estão ali foram isso, tá? Dá para ver que você estava escrevendo, aí volta a escrever, não deu uma conferidinha, ficou um pouquinho sem... Não colou a frase, sabe? Perdeu um pouquinho do sentido. Perde a coesão ali, né? Isso, então você precisa dar uma cuidada com isso, né? Ajustar as coisas que você escreveu em tempos diferentes, para que faça sentido, né? E claro, as correções de português que todos nós erramos e precisa fazer ali. Uma coisa que não tinha no trabalho de vocês, e aí eu não tinha nem pensado, mas vocês na hora de apresentar falaram do downsize. Sim. E eu não ia nem perguntar, mas já que vocês falaram, eu vou perguntar. Por que vocês pensaram no downsize? Claro, vocês deviam usar um motor antes que era maior. Eu queria saber que motor era esse que vocês usavam antes. Então, professor, na verdade, por coincidência, o nosso primeiro motor não era... Ele era mais pesado, mas ele era um pouco maior. Era um motor de Falcon, 400 cilindradas, naturalmente aspirado. A gente nunca utilizou um motor de grande cilindrada, só nos primórdios da equipe da UTFPR, que era lá por 2012, utilizavam de Hornet, 600 cilindradas. Mas a questão é que... você falou que vai até 750, né? O regulamento, ele permite que você use um motor até 710 cilindradas. A questão é que nós nunca tivemos um motor de cilindrada grande, a equipe atual. Ok. Assim, sendo sincero, esse motor de 320 cilindradas foi a oportunidade que foi dada pra gente pela Yamaha, foi o que a Yamaha pôde oferecer pra gente, e é claro que a gente aceitou com tudo, e deu um jeito de fazer ele se desempenhar de maneira satisfatória. E também que o motor de 610 cilindradas, apesar da nossa equipe atual nunca ter tido um, ele é de longe o mais comum, o de Hornet, inclusive, é o mais comum em todas as equipes nacionais. Então é meio que o motor padrão. Então é um problema conhecido. Okay. É um motor que pesa mais de 60 quilos seco, fora as adaptações no carro. Então já é um caso conhecido. Existem várias equipes que, assim, nós não somos... Talvez nós sejamos um dos pioneiros, mas não somos os únicos, com certeza, que estão fazendo esse tipo de proposta. Pegar um motor menor e sobrealimentar ele. Várias equipes na Europa também fazem isso, outras no Brasil acho que estão tentando, mas acho que no Brasil, que realmente implementou isso, nós somos os primeiros. Mas sim, a justificativa é que, primeiro, que foi a oportunidade que foi dada pela gente, né, pela Yamaha, de fornecer o motor gratuitamente, a partir do patrocínio. E segundo, que mesmo a gente nunca tendo tido um de 600 cilindradas, já é um problema, digamos assim, conhecido, porque é o motor mais popular de todas as equipes e todo mundo sabe como é que ele se comporta. Um motor de 600 cilindradas desse, bem ajustado, bem calibrado, tudo certinho, filezinho, feito pela melhor equipe, com tudo bom e do melhor, ele deve render ali em torno de 70 a 80 cavalos, porém pesando mais de 60 quilos. O nosso, a gente consegue chegar ali 60, 70, se fizer tudo muito bem, pesando 20 quilos a menos. Só de motor, né? Então... dá uma grande diferença. Só por curiosidade, vocês chegaram a comparar essas curvas de
torque, potência, com rotação, com outro motor? Não, mas no a trabalho, gente aceita, a gente Não, no aceita trabalho a não. comparação. Não, Só pior curiosidade que, de vocês. pior que não, é uma boa, Não, bem, assim, bem a apontada. curva Eu nunca não. nem tinha pensado nisso. A gente só, assim, comparou, como eu falei, um motor bom, 80 cavalos, a gente só comparou Aham. esses picos, assim, mas a curva em si, não. E eu vou dizer É, que claro. é algo interessante de comparar, porque, por exemplo, esses motores 600 cilindradas, geralmente o pessoal usa eles naturalmente aspirados, né? Porque ele já tem mais do que o suficiente desempenho. E por ser naturalmente aspirado, ele tem um comportamento bem linear. É bom Uhum. pro piloto. A desvantagem Sim. do turbo é que, assim, o pessoal aí pode ver pelos gráficos a comparação com esse sem turbo, que ele começa a crescer de repente. Ele não é tão linear assim, né? É. Ele é um pouco mais Uhum. arisco. Isso precisa de um pouco mais de disciplina e Show. habilidade do piloto. Sim. Vocês estavam falando das rotações ali. Vocês não chegaram a colocar ele num circuito, o motor de vocês, claro. Vocês estão, por enquanto, Então, só testando ali, né, na no verdade, esse dinamômetro. carro é que, assim, esse trabalho começou há um tempo atrás, né? Tanto que o senhor fez parte da primeira Aham. DC1. Mas sim, esse carro já rodou, a gente tem vídeos dele andando, a gente já testou ele, sim, o carro já andou. Aham. Não na calibração total ali, versão 65 cavalos, só em versões, digamos, um pouco mais, bem mais conservadoras. Mas sim, o carro com o turbocompressor, tudo aplicado nele, já funcionou, já foi testado, o pessoal já andou. Mas assim, normalmente nas pistas, quando vocês vão, essa rotação, ele não vai rodar menos de 6.000 aí, né? É bem Porque difícil. é um motor de alta rotação Sim, ele, né? exatamente. Primeiro que ele Um pede motor muita alta de rotação. motocicleta. Como ele é um motor pensado, projetado para altas rotações, com comando de alta rotação, relação ali, diâmetro e curso do pistão, tudo é meio que pensado para alta rotação, como uma moto qualquer, ou até um carro de corrida, ele não funciona bem em baixa rotação. Aham. Então a própria marcha lenta é, sei lá, 2.000 RPM de marcha lenta num carro de rua, isso aí o cara já tá Não, numa rotação bem razoável, né? dependendo da marcha, tá, Exato, sim. exatamente. E assim, Não, é que vocês falam da desvantagem ali, sim. é que eu não vi muita desvantagem na parte dele estar ali a 3.000 ali, sabe? Sim, No caso que você falou que perdia, porque é muito baixa para esse motor, né? Sim, é muito baixa, porém, a SAE no Brasil, nas competições internacionais nem tanto, ela faz uns circuitinhos bem, perdão a palavra, bem Fechados, sacanas, assim. assim, extremamente fechados, que às vezes o motorista, o Não dá piloto, pra ele acelerar vai direito, né? é uma, sabe aquelas curvas, aquelas bem sinuosas, que o piloto tem que fazer uns 180 graus ali, extremamente fechadas, e ele tem que deixar o carro em primeira marcha, que teoricamente nem é uma marcha. Para fazer ver se o cara apaga o motor. Pra forçar ao máximo ali, às vezes os caras são bem Sim, sacanas entendi. na fazer curva. Então, tem situações específicas que estão longe de serem as ideais do motor, mas só que o próprio pessoal da competição força. Claro, entendi. Eu estava pensando mais para que o motor foi desenvolvido pela Yamaha, mas na aplicação, claro, do SAI é diferente. Uhum. Agora entendi a colocação de vocês ali. Uhum. Não, era mais essas questões que eu tinha de curiosidade, Sim, tá? claro. O restante vocês têm que dar só uma olhada ali. A gente já conversou um pouco lá no TCC1, também vocês fizeram um trabalho muito bom. Evoluiu bastante do TCC1 para o TCC2, que bom que vocês conseguiram, apesar do tempo corrido, vocês conseguiram trabalhar bastante ali, tá? Então, parabéns para vocês, a escrita, ele está bem escrito, tá? Sim, Tem obrigado. algumas coisinhas que vocês têm que corrigir, tem, como todo trabalho, tá? Mas ele, no geral, ele está muito bem escrito, tá? Muito bem sucinto. A gente tá, claro, a gente tem que achar um pouquinho, assim, a gente tá aqui para apontar os defeitos, claro, né? Claro. Entendeu? Defeitos sempre a gente vai achar, ok? Mas eu gostei bastante do trabalho de vocês, já havia gostado muito lá no TCC1, e acho que vocês mantiveram o nível, tá? No TCC2, vocês não decepcionaram, tá? Então, parabéns para vocês. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Professor Velasquez. Obrigado, Só um então, último comentário, Sim. Velasquez. Esse trabalho vai ser bem útil para a equipe do Fórmula também, tá? Isso vai deixar um legado aí, tá? Tem mais essa relevância. Realmente, o Gabriel e o Lucas foram muito entusiastas desse trabalho, pelo jeito eles gostam dessa área automobilística, não é à toa que fizeram parte do Fórmula. Não foi um trabalho
que seja fácil de encarar, até porque nós não temos um laboratório no departamento, não temos um laboratório aqui, tiveram que correr atrás de encontrar quem os apoie para fazer esse tipo de ensaios. Então, isso é uma coisa que não é fácil de conseguir e mostra o entusiasmo, o interesse que eles dedicaram, né? Ainda mais... Eu lembrei só de uma coisa, Velasco, se você me permite. Sim, sim. Agora que você começou a falar ali, eu lembrei lá do ventilador do equipamento que eles usaram, Vila. Lá a frase é que vocês precisam dar uma corrigida nela, mas o ventilador, ele, na verdade, ele não vai simular as condições de resfriamento. É porque eles estão na sala fechada, vai estar superaquecendo o motor. Imagina, né? Exato, Então precisa só fazer o ar circular. É só isso. Então, assim, podia ser um ventilador de casa. Entendeu? O negócio era ventilar, só isso. Uhum. Mas assim, não simula. Mas não simula o resfriamento, tá? Só cuidado com isso. Né? Pro motor não ferver. Só para isso. Se vocês pudessem ficar lá abanando, também não tinha problema. Desde que não fervesse. Mas então, Okay? eu chamava a atenção para essa dedicação que eles tiveram que despender para o trabalho para conseguir chegar aos objetivos. Realmente havia essa preocupação da parte deles em deixar um legado para as novas equipes do Fórmula, e agora que o Rodrigo Villanova vai assumir também essa equipe, interessante que saiba o que eles fizeram, né? Aliás, foi por isso que tanto o Gabriel quanto o Lucas sugeriram que você esteja presente nessa banca. Eu e o Gabriel, a gente agradece bastante a equipe, eles que também fizeram boa parte dos testes no dinamômetro, nos auxiliaram um monte, a gente pegou bastante dados com eles que fizeram boa parte desse estudo, e a gente conseguiu realizar em cima dos dados obtidos aí por todo mundo. Uma pergunta bem didática para você. Onde é que tá essa R1? Quando é que nós vamos dar uma volta nela? Não, se o senhor for no laboratório, essa aí já era. Essa aí tá parecendo um desmanche ali. Só tem um desmanche lá. Eu não quero ser injusto também com o resto da equipe, me desculpe, Lucas, me desculpe, Gabriel. Realmente é um trabalho em que eles fizeram o TCC, mas teve a participação de outros membros da equipe, inclusive tem o Marcelo também, o Marcelo Frutuoso, que está fazendo mestrado em cima desse trabalho. Então, enfim, eu também quero dizer que houve um trabalho muito autônomo da equipe, e eles realmente deram conta de um objetivo que foi colocado bastante alto. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? Bom, finalizada essa etapa, então, das arguições, nós temos agora que fazer uma reunião entre os professores para avaliarmos o trabalho, né? Então, eu vou pedir para os alunos e os... bom, antes de mais nada, eu quero passar a palavra para os assistentes, o pessoal que faz parte da plateia, né, que está assistindo aqui essa apresentação. Se tiver alguma pergunta, esse é o momento também para fazer. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para eles? Ok, não tendo a participação, vamos então nos reunirmos, a banca se reúne agora para fazer a avaliação. Peço então que, por gentileza, nos deixem aqui deliberar a respeito da nota dos alunos. Certinho. Beleza, obrigado. Então, vou me despedir aqui. Gostaria de agradecer todo mundo que apareceu, toda a banca, e o próprio senhor. Vocês fiquem por perto. Eu não sei se a gente vai anunciar logo em seguida a nota ou somente vai... Não, geralmente, Velasquez, a gente pede para o pessoal sair da sala e depois que a gente deliberar a nota, os alunos voltam para a gente comunicar a nota, né, assim, para fazer o fechamento mesmo. Tá, então... Professor, você tem nosso WhatsApp, daí você avisa o Batista. Isso, novamente. De novo. Aviso por WhatsApp, então. Aviso por WhatsApp, tá bom? Tchau, muito obrigado. Até mais. Até lá. Obrigado a todos que assistiram também.